A estrada não perdoa quem não escuta seus sussurros. Últimas palavras de Kleber Rocha, caminhoneiro desaparecido em 2019. A voz do rádio chiava, misturada ao barulho contínuo do motor e ao assobio do vento que passava pelas frestas da janela mal vedada. No relógio do painel, os ponteiros digitais marcavam 3h17 da madrugada. A rodovia BR-116 cortava o escuro como uma cicatriz profunda no corpo da noite. Só os faróis do caminhão iluminavam a faixa estreita de asfalto à frente, como se o mundo tivesse acabado no alcance da luz. Meu nome é Jorge, 30 anos de estrada. Nunca fui de me assustar fácil. Já enfrentei neblina no topo da Serra Catarinense, pneu estourado em zona de assalto no Rio e até encarei enchente no norte do Mato Grosso. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquela madrugada rumo ao interior do Paraná. Não estou falando de ladrões nem de acidentes. Estou falando de algo que a maioria nem acredita. Algo que eu não consigo esquecer, mesmo tentando. A viagem começou normalmente. Saí de Joinville, Santa Catarina, por volta das 19 horas. Meu destino era um pequeno depósito na cidade de Pinhão, no interior do Paraná. A carga? Caixas de peças automotivas. Nada fora do comum. A previsão era chegar por volta das 7 da manhã, contando com paradas para esticar as pernas e tomar um café forte pelo caminho. Era uma rota conhecida, daquelas que a gente já dirige quase no automático, só que naquela noite as coisas começaram a dar errado cedo demais. O primeiro sinal veio por volta das 22 horas. Eu estava passando por um trecho entre Mafra e Rio Negro. Já tinha rodado essa parte da BR-116 dezenas de vezes, mas pela primeira vez tive a nítida sensação de que o caminho parecia diferente. As placas estavam cobertas por fuligem, os acostamentos pareciam mais estreitos e as árvores ao redor mais próximas e densas, como se a estrada estivesse sendo engolida por uma floresta silenciosa. Eu diminuí a velocidade. Algo no ar me incomodava. Era um cheiro forte, metálico, como ferrugem molhada. Nunca tinha sentido aquilo antes, nem no caminhão, nem no ambiente. E junto com o cheiro, um zumbido, baixinho, quase imperceptível, como se algo vibrasse no fundo da minha cabeça. Achei que fosse cansaço, talvez pressão baixa. Peguei um energético na cabine, bebi metade em um gole só e abri a janela para respirar. Mas o ar estava pesado, frio, e havia algo mais estranho. O som, ou melhor, a ausência dele. O rádio parou de funcionar. Os barulhos do motor ficaram abafados. O silêncio era tão espesso que parecia preencher o caminhão por dentro, como uma água invisível e gelada. Foi então que vi o primeiro vulto na estrada. Não sei explicar direito. Era como uma sombra atravessando de um lado para o outro, rápido demais para ser um animal, mas fluido demais para ser uma pessoa, quase transparente. Pisei no freio. O caminhão deu um tranco e parou com um rangido metálico. Desci com a lanterna em mãos. A estrada estava vazia, nenhuma alma viva, nenhum carro, caminhão ou farol vindo de trás ou da frente. Senti o suor frio escorrer pela nuca, mesmo com a noite gélida. O asfalto parecia respirar. Juro por Deus. Havia um vapor saindo de rachaduras no chão. Um vapor denso, esbranquiçado, com cheiro de terra molhada e sangue. Isso mesmo. Aquilo cheirava a sangue fresco. Subi de volta, fechei a porta e tentei dar partida. O caminhão engasgou 2 vezes antes de ligar. Os faróis piscaram sozinhos. O rádio chiou, depois ficou mudo. Uma risada breve, abafada, grotesca, soou nos alto-falantes antes de tudo silenciar novamente. Respirei fundo e tentei seguir viagem. Só que a estrada parecia ter se transformado. As curvas estavam em lugares diferentes. Pontes que eu lembrava terem muretas de concreto agora estavam sem proteção nenhuma. As árvores se curvavam sobre o asfalto como se quisessem fechar o caminho. Meu GPS ficou em looping.
Marcava que eu estava fora da rota, mesmo estando na mesma BR de sempre. Foi então que, no horizonte, vi uma luz, um brilho avermelhado e intermitente, como um fogo distante no meio da mata. Por um segundo achei que fosse uma queimada ou um sinal de socorro. Mas conforme fui me aproximando, percebi que a luz não vinha do mato. Vinha do meio da estrada. Era uma fogueira, no centro da pista, e ao redor dela 5 figuras imóveis, com roupas antigas. Pareciam camisas de linho, suspensórios, vestidos longos, como fantasmas de outra época. Eles não se mexiam, não olhavam, só ficavam lá, parados, como se esperassem por alguém, ou por mim. Parei o caminhão. As luzes se apagaram sozinhas. O motor morreu, o rádio ligou de novo, sozinho, e dessa vez uma voz sussurrou: "Você passou? Você não devia ter passado." Engoli em seco. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela garganta. As figuras começaram a se mover lentamente em minha direção. Voltei a girar a chave, 1, 2, 3 vezes. Nada. O motor não dava nem sinal. E então, a pior coisa aconteceu. A lanterna que eu tinha levado comigo começou a piscar. E mesmo com a luz fraca, consegui ver que uma das figuras havia se aproximado da cabine. Era uma mulher. Ou o que sobrou de uma. Sua pele era pálida, quase translúcida. E seus olhos, eles estavam costurados. Fios pretos cruzavam suas pálpebras, impedindo que ela abrisse os olhos. E mesmo assim, eu sentia que ela me olhava, de dentro da cabeça, de dentro da mente. Ela colocou a mão no vidro, e quando sua pele encostou ali, o vidro trincou. Gritei, bati no volante, fechei os olhos. Quando abri de novo, estava sozinho, nada na estrada, nada no rádio, nada nos espelhos. Mas o trincado no vidro ainda estava lá. E eu ainda estava a 100 quilômetros de Pinhão. Poderia ter voltado. Poderia ter parado em qualquer posto de gasolina e cancelado tudo. Mas alguma coisa me dizia que aquilo era só o começo. E eu estava certo.